Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, do versículo 18 até o versículo de número 20. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Nós estamos diante de uma mensagem, de uma passagem, onde vai falar sobre a perseguição dos apóstolos. Logo após eles terem procurado muitas pessoas, após ali, tudo que veio acontecendo com Ananias, com Safira, nós vamos ver os apóstolos ali, eles sendo perseguidos, onde o sumo sacerdote, e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, eles ficaram cheios de inveja, e por isso eles mandaram prender os apóstolos, colocando eles em uma prisão. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor, ele abriu as portas do cárcere e levou eles para fora, e ficaram ali e foram dirigidos ao templo, e ali relataram ao povo toda a mensagem desta vida. Ali continuaram, eles foram presos porque estavam pregando a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, falando sobre a ressurreição de Cristo, sobre as boas novas de salvação, e por isso foram presos, mas depois eles foram soltos ao amanhecer. E ao amanhecer, era costume do povo ir ao templo, e ali tinha um grande movimento de pessoas. E ali no pátio do templo, ali, eles começaram a ensinar todo o povo. E quando o sacerdote e seus companheiros, que eram a faixa de 70 ali, homens que se encontravam ali, todos naquela assembleia de líderes, líderes religiosos ali de Israel, eles mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão. E quando eles foram buscar na prisão, quando os guardas foram ali buscar a Pedro, e quando chega ali, buscando Pedro e João, não encontraram ali eles. E eles voltaram e relataram ao sumo sacerdote, todos que ali se encontravam, que não tinham encontrado eles na prisão, e a prisão estava trancada com toda a segurança, e com os guardas que estavam à porta. Mas quando abriram, não viu ninguém dentro do cárcere. E diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes, eles ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Então, nesse momento, alguém vai chegar e vai dizer para eles a respeito de Pedro e de João, e dizendo para eles: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, a palavra diz que eles indo para lá com os guardas, o capitão ele trouxe os apóstolos, mas não fizeram uso da força, pois eles temiam que o povo viesse apedrejar, ali aqueles capitães, aqueles que foram buscá-lo. E tendo levado os apóstolos na presença do Sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, eles vão dizer ali, que eles não viessem mais ensinar. Não demos ordem para que vocês não ensinassem nesse nome. Contudo, vocês enchem Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. E Pedro e os outros apóstolos, eles responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo em um madeiro. Então Deus exaltou, elevando-o à sua direita,
como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecado. E Pedro ainda continua dizendo: nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, ali, ouvindo tudo isso, eles vão ficar furiosos, vão ficar furiosos, e eles queriam matá-lo. Então, observe que quando Pedro e os apóstolos se colocam, ali como aqueles que são o arauto do rei, aqueles que estão para poder anunciar as boas novas de salvação, mesmo no meio da ameaça, mesmo sendo ameaçado, mesmo eles querendo calar, dizendo que eles deveriam fechar a boca, mas ele cheio do Espírito Santo, e feliz, por poder ter essa oportunidade de sofrer e padecer pelo Evangelho de Cristo Jesus, eles continuam pregando, porque as prisões foram abertas, eles foram soltos e eles sabiam que isso era a mão de Deus. Então, no meio de qualquer dificuldade, de qualquer perseguição, mesmo que venhamos, possam tentar nos calar, tentar nos matar, tentar nos prender, até mesmo perseguições que acontecem pelo aquele que serve ao Senhor, aquele que está servindo ao Senhor é perseguido, muitas das vezes não é aceito, não é compreendido, e é colocado muitas das vezes em situações muito difíceis. Mas nós devemos continuar confiando em Deus, confiando de que Ele tem todo o poder, é Ele que abre as portas da prisão. Mesmo que seja preso, mesmo que seja talvez anulado em alguma área, alguma situação, nós devemos continuar crendo que o Senhor é o nosso Deus. Obedecer a Deus é mais importante do que obedecer, a obedecer aos homens que estão fora da direção de Deus. Vai chegar momentos, situações que possamos viver ou vivemos, e nós vamos precisar escolher realmente entre servir ao Senhor com dignidade ou até mesmo ser preso, ou até mesmo ser açoitado, morrer, enfim. Então, que nós possamos entender isso, porque os apóstolos entenderam, não correram, não foram, não se deixaram levar pelo que eles estavam tentando, furiosos, tentando matar, tudo, de todas as formas, tentando impedir com que o Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, fosse pregado, fosse anunciado, naquele tempo, como hoje também acontece. Então, nós vamos ver que ali vai se levantar um homem, um fariseu chamado Gamaliel, que era mestre da lei, e esse homem era respeitado por todos. Ele vai se levantar no Sinédrio e vai pedir que os homens, por um momento, fossem retirados. E eles vão dizer: israelita, considere cuidadosamente o que pretendem fazer a esse homem. Ele vai dizer que muitos ali tentaram realmente ir contra, e não estava indo contra o homem, mas estava indo contra a vontade de Deus. E alguns foram mortos, outros foram açoitados, e nada adiantou ali. Ele vai dizer que muitos que se levantaram e que não estavam na direção do Senhor, que lideraram um grupo de rebeliões, que não estava segundo o Senhor, foram mortos pelos próprios seguidores, pelo próprio povo. Ele vai dizer, então, nesse caso, Gamaliel, ele vai dar um conselho, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Então, Gamaliel, ele dá uma orientação, um conselho: não faça nada, solta esses homens, porque aquilo que é de Deus vai permanecer, vai prevalecer, mas aquilo que é de origem humana vai fracassar, não vai à frente. Então, entenda que muitas das vezes tem coisas, as pessoas muitas das vezes querem lutar, querem brigar, querem discutir por alguma situação, ou até mesmo dentro da própria igreja, muitas vezes até mesmo em prol de coisas que estão acontecendo, ou de que algo que está se iniciando, e muitos estão querendo brigar, discutir, falando: não, vamos brigar, e nós precisamos entender que aquilo que é de Deus prevalece, e vai permanecer, vai perpetuar, vai avançar, mas aquilo que não é, vai fracassar, aquilo que é do homem fracassa. Então, se você está fazendo o que nós estamos fazendo, o que você está fazendo, procede de Deus, tenha certeza que vai ser algo que vai avançar. Mas se for da emoção humana, por interesses humanos, ou pelo seu próprio interesse, vai murchar, o Senhor não vai permitir. E aqueles que tentam lutar contra qualquer ou contra pessoas, contra até mesmo igrejas que foram fundadas, que estão realmente
né, na direção do Senhor, né, eles não estão lutando contra o homem, contra o pastor, contra o líder, eles estão lutando contra Deus. Porque se Deus está no negócio, qualquer batalha, qualquer luta não está sendo contra o homem, mas contra Deus. E isso pode ter certeza que vai ser abatido aqueles que estão lutando e tentando impedir com que a obra do Senhor avance. Então, nós devemos olhar, devemos orar, entregar nas mãos do Senhor. Mas se nós achamos que tem algo que não deve continuar, não devemos brigar, não devemos discutir, né, mas entregar nas mãos de Deus, porque o que é de Deus prevalece. O que é de Deus, ele permanece. Né? E ali eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Né? Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Então eles foram ali açoitados e foram soltos. Né? Mas só que no versículo 41 ele diz que os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Então eles saíram dali felizes por ter passado um pouquinho das aflições de Cristo, de ter sido açoitado por aqueles homens, e eles saíram ali e eles não se calaram. Né? A palavra diz que todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Então, se as lutas, as dificuldades, né, têm batido a nossa porta, as perseguições, né, nós devemos continuar pregando o Evangelho, né, continuar apesar das ameaças, né, e nós também devemos viver como Cristo ordenou, né, compartilhando nossa fé, né, não importa quanto isso possa custar. Né, talvez não sejamos comparados, né, ou melhor, espancados ou presos, mas podemos ser ridicularizados, excluídos ou caluniados. Até que ponto você está disposto a sofrer por compartilhar as boas novas? Essa fica essa pergunta, até que ponto? Então, que nós possamos entender, né, que a perseguição, eles vão ter aqui como uma bênção, como algo que, né, que merecesse regozijos, se alegrar no meio das aflições. Né? O espancamento sofrido por Pedro e João foi a primeira vez em que os apóstolos sofreram, né, agressões físicas por sua fé. Eles sabiam quanto Jesus sofrera e louvavam a Deus por permitir que fosse perseguido como seu Senhor. Se você é escarnecido ou perseguido por sua fé, isto não se deve ao fato de fazer algo errado, e sim porque por Deus considerá-lo digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Então que nós possamos entender essa palavra e não ficar muitas das vezes se sentir acuado, se sentir muitas das vezes desanimado por causa de perseguições, né? Porque os apóstolos eles se alegraram e nós precisamos a cada dia entender, né, que o Senhor ele está conosco em todo momento, em toda situação. Não tem momento que ele não esteja, nos momentos de dificuldade, nos momentos de afronta, no momento que você é perseguido até mesmo dentro da casa do Senhor, mas o Senhor ele está conosco, né? Mas o Senhor ele está operando através das nossas vidas. Né? Nós vamos ver que em Lucas 6:22 a palavra do Senhor tem uma palavra de encorajamento que diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecer e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Então, bem-aventurado é aquele que padece, é aquele que é perseguido. Então, que você nesse dia fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais em teu coração.